E é motivo de orgulho para nós estar aqui com o pessoal do Força e Luz e realizar esse seminário que, na verdade, é o resultado de um trabalho que eu e o Rafael Freitas começamos em 2010 ou 2011, lá na FAPA, como estudante de História da FAPA. Meu nome é Fábio, eu sou historiador, sou membro do grupo de estudo americanista, que idealizou esse seminário. E eu gostaria, em primeiro lugar, de chamar aqui para compor a mesa comigo e com o Rafael Freitas, o camarada Jorge, o camarada Antônio e o camarada Rubem, para a gente debater hoje sobre o Força e Luz. Bom, em primeiro lugar, a gente vai fazer uma pequena apresentação. Eu não sei se a gente passa primeiro o vídeo e depois os slides. Vamos começar com o vídeo, para introduzir bem. A gente primeiro vai passar o vídeo, que ele foi um dos resultados do nosso trabalho de pesquisa, enquanto alunos da FAPA. Por favor. Sabe, moço, que no meio do alvoroço tive um lenço no pescoço que foi bandeira pra mim, que andei em 1000 peleias, em lutas brutas e feias, desde o começo até o fim. Sabe, moço, depois das revoluções, vi esbanjar em brasões pra caudilhos coronéis, vi cintilar em anéis assinaturas em papéis, honrarias para heróis. É duro, moço, olhar agora pra história e ver páginas de glórias e retratos de imortais. Sabe, moço, fui guerreiro como tantos que andaram nos 4 cantos, sempre seguindo um clarim. E o que restou assim, no peito em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou pra mim. Antônio Lunes, e ele vai falar um pouco sobre a história dele no Força e Luz. Então, primeiramente, começa falando como é que tu entrou na CE e a partir daí já vai fazendo as ligações sobre o Força e Luz, de como tu começou a se interessar pelo futebol, como é que tu ficou sabendo do Força e Luz, do time. Certo. Eu me formei eletrotécnico em 1963, estagiei na CE durante esse ano todo, de 63. Depois eu fui efetivado em 1964. E aí eu entrei como eletrotécnico. E naquela época, quando a gente entrava na CE, a gente já tinha que ser associado do sindicato, da associação e do Força e Luz. Evidentemente que a gente era convidado. Mas aquele convite já era assim quase uma imposição.
Então a gente automaticamente era muito jovem e tal, entende? Era R$10, R$5 para as entidades e tal, e a gente automaticamente entrava. Então o Forceluz, na minha vida, foi que logo em seguida, como eu jogava futebol na época, eu entrei num clube, a CE fazia um campeonato interno, e esse campeonato interno, ele se desenrolava no Forceluz. Então tinha a contabilidade, tinha a gerência de Porto Alegre, tinha São Leopoldo, que vinha, e a gente fazia um campeonato interno com os departamentos internos. E ali foi o primeiro contato que eu tive com o Forceluz em matéria de entidade. E aí se passou o tempo e tal, a gente fez aqueles campeonatos e tudo, e chegamos ao ano de 1974. Em 74 foi quando eu comecei a entrar na diretoria do clube. E aí nós tínhamos um presidente que estava concorrendo à eleição e me convidou para ser vice-presidente. Aí eu assumi, entende? Como vice-presidente nós ganhamos as eleições e dali, entende, foi desenvolvendo esse tempo todo, no qual eu passei de vice-presidente para diretor de patrimônio, aí eu voltava para vice-presidente, ia para o vice de patrimônio, porque o patrimônio, como a minha seção na CE era serviço de obras da rede subterrânea, no qual eu era chefe de seção, então eu gostava de trabalhar, de ver obras e tal. Então eu fiquei anos como diretor de patrimônio de Forceluz, fazendo obras, cortando a grama. Então isso tudo aí eu adorava fazer isso. Até que em 1997 eu fui eleito presidente do clube. Aí eu fiquei, entende, na minha gestão, 2 anos e tal. E foi quando teve o primeiro movimento para a venda do Forceluz. Parte do Forceluz? Sim, parte do Forceluz. Ele saiu direto do Forceluz para o Grêmio, lá na década de 50, trocado por um pavilhão. Por isso que ele tem o nome, o apelido de pavilhão, que também poderia ser em função do tamanhão dele, que é meio grandão, né? Mas o pavilhão, apelido, é por causa do pavilhão que foi trocado. E eu me lembro também, saiu do Forceluz, o Enio Rodrigues. Ele era um grande zagueiro. Eu não me lembro bem, foi lá para 52, 53, porque em 54 ele já estava no Grêmio. Quando o Grêmio foi campeão em 54, o Enio Rodrigues não estava mais. Já tinha ido para o Grêmio. E o Grêmio foi campeão em 54 com vários jogadores que eram do Forceluz. E saído do Forceluz, foram por ele, foram campeões. E o Enio Rodrigues foi para o Grêmio, saiu antes um pouco e foi para o Grêmio. Aí o Renner em 54 foi campeão. Tanto que até hoje o Renner tem o apelido de Papão de 54. Então, senhor Rubens, fala um pouco sobre aquele arquivo que vocês têm ali na sede de vocês. É a história do Forceluz, desde a sua inauguração, ao longo da história do que aconteceu nesses anos todos da existência do Forceluz, né? A gente tem ali guardado. Claro que há a mudança, muita coisa que a gente perdeu, alguns outros dirigentes ficaram com alguns documentos, mas ali dá para saber alguma coisa referente à história ao longo dos anos, né, sobre o Forceluz. Segunda parte da nossa apresentação sobre o Forceluz,
o Rafael Freitas, o historiador Rafael Freitas, ele vai fazer uma exposição sobre a nossa pesquisa particular, que eu e ele fizemos, em paralelo à oficina que a gente estava fazendo com os senhores do Força e Luz. Então, camarada Rafael Freitas, por favor. Esse é o título, História Oculta do Grêmio Esportivo Força e Luz, que é o título, uma proposta nossa, um trabalho que a gente está fazendo há bastante tempo, que é almejando uma publicação, né, um livro. Aí vai ter esse nome, né, História Oculta do Grêmio Esportivo Força e Luz. Vai ser a autoria minha, Rafael Freitas, mais o Fábio Melo, né, e vai trabalhar essa história, principalmente enfatizando o início, que é o início vai ser através de jornais, né, da época, principalmente a federação, e no decorrer do tempo aí vai usar como fonte os próprios ex-atletas, né, e 3 deles estão aqui, né. Vai tentar trazer desde o início até a atualidade, aí, o início, o declínio e o fim do Força e Luz. Alberto, quem sabe se soma esse nosso esforço aí. Um dado importante é que a gente chegou a esse tema de pesquisa que é o Força e Luz, que é um tema muito rico e que a gente está explorando ainda, que a gente pretende explorar mais até fazer o livro. A gente chegou nesse tema quando a gente começou a pesquisar sobre as greves operárias em Porto Alegre. Então, a gente começou a relacionar as greves dos anos de 1910, 1920 com o surgimento e a popularização, digamos assim, do futebol. Porque se a gente for notar, na história do começo do século XX do Brasil, o esporte popular não era o futebol, era o remo. Se vocês pegarem, por exemplo, os distintivos, aqueles distintivos dos clubes de futebol, por exemplo, o Corinthians, qual é o símbolo do Corinthians? É um timão com 2 remos entrelaçados. Porque todos esses clubes de futebol que surgiram no início do século XX, eles eram, a princípio, clubes desportivos, e cujo remo era o principal esporte que atrai a população. O futebol ainda era uma categoria, digamos assim, marginal nesse início de século. E o Força e Luz ele surgiu, me corrija se eu estiver enganado, mas ele surgiu exclusivamente como um clube de futebol. Pelas pesquisas que a gente trabalhou, ele surgiu exclusivamente como um clube de futebol. Me corrija se eu estiver errado. Isso vai aparecer mais claro no outro slide ali. Só queria chamar a atenção para uma principal fonte que a gente usou, foi esse informativo do Grêmio Esportivo Força e Luz, que os próprios ex-atletas, né, nos forneceram lá na Ponta Grossa. E esse aqui é um pôster, né, do Museu da Eletricidade, essa foto é contemporânea ao início da nossa pesquisa, né? Ali tem detalhes sobre a mudança do nome, né, que chegou a se chamar Esporte Clube Corinthians também. Corinthians Porto Alegrense. Os principais títulos, os atletas de destaque, né, o principal destaque seria o próprio pavilhão, né, tem uma foto ali na parte superior ali à direita. E aqui são placas de homenagem ao Força e Luz, que está no arquivo aqui, também está em exposição no andar abaixo. Seria uma homenagem do Grêmio Esportivo Brasil e também uma lembrança da parte estadual aí de 96. E aqui a fotografia, né, do que a gente conseguiu localizar, né, principalmente ali uma homenagem lá da República da Argentina ao Força e Luz, mostrando que o clube participou de partidas, né, para além do Brasil. E aqui elogios, né, ao Força e Luz no jornal Federação. Ali ao lado da esquerda o principal personagem do Força e Luz, que é o Ayrton Pavilhão. Esse é um livro, né, publicado, a gente tirou essa foto da capa do livro. E eu queria chamar a atenção para vocês sobre essa matéria no jornal Federação. Acho que vocês não vão conseguir ler daí, eu vou ler o início. Ali no lado da direita, Grêmio Esportivo Força e Luz, né, matéria do jornal A Federação em setembro de 22. Este Grêmio com os mates, seja as partidas que disputou no dia 24 do corrente, seria o mês de setembro, conquistou para si o honorífico título de campeão da 3ª divisão da Associação Porto Alegrense de Futebol. É este o segundo campeonato que o Força e Luz vence 22. Então, só para chamar a atenção que no início, a mídia esportiva, né, a mídia política, inclusive, essa mídia Jornal Federação é o meio de divulgação oficial do Partido Republicano, que fazia vários elogios aos jogadores do Força e Luz. Só chamar a atenção, né, que a gente tem como estímulo, né, nossa pesquisa mostrar que não é só Grêmio e Inter, né, que tem no futebol gaúcho,
Na época aí, acho que até a década de 50, vamos dizer assim, né, até 40, o Força e Luz, né, desempenhava um papel importante, né, e isso aí vai ser levado, vai ser trazido à tona pelos atletas, né, alguns deles fotografados aí. Essa aí é uma foto das nossas reuniões na Ponta Grossa, lá na associação. A gente se alimentava, né, jogava conversa fora e conversava sobre o clube, né, a história do clube de futebol. Ali o Fábio ali com o penteado diferente. Conversa fora não, a gente aproveitava muito bem as conversas lá. Isso aqui é uma parte resumida, né? Daí a gente tirou um pouco o vídeo, essas informações a gente tirou para o vídeo que a gente mostrou anteriormente, né? Trechos dessa escrita tá no nosso vídeo. Só para chamar a atenção que o futebol, né, surgiu no Rio Grande do Sul, no segundo parágrafo ali, influência uruguaia e argentina. Isso que a gente notou quando a gente fez a pesquisa de educação patrimonial para a faculdade, a falta de divulgação da memória do patrimônio material do Força e Luz. Aqui no próprio museu, a gente localizou a maioria dos materiais no depósito, né? Isso aí, em parte, foi recuperado, esse problema aí, em parte, foi solucionado, né? Tem a exposição agora no andar abaixo, e agora o nosso seminário aqui. Ali tem um erro de digitação, não é Mário Quintana, é Érico Veríssimo. Bem verdade, bem notado, Érico Veríssimo. Aqui são os oficinandos, foi aquele pessoal que a gente fez a pesquisa, fez a história oral com alguns deles, né? Seria o Enoli Scherer, Sebastião Barbosa, o Adão Marques, João Mário, Luiz, o Oscar, Vargas e mais o seu Rubem também estão aqui, né? Nossos 3 amigos aqui que vão conversar conosco. Faltou o nome deles, né? Esses aí são alguns dos oficinandos, né? Aí, detalhamento, né? O que a gente fez, né? Como a gente fez, quem fez o quê, né? Na nossa divisão de trabalho, eu e o Fábio, cada um fez uma coisa, uma tarefa, né? A gente pesquisou, fez a entrevista, gravou, transcreveu, digitou e vai transformar em livro. Isso aí é o local das oficinas, o bate-papo que a gente fazia lá na Ponta Grossa. Aí a entrada, né, a placa de entrada na sede campestre da Ponta Grossa. Não dá para ver, mas ali está o Fábio. Isso é uma foto do próprio local. E aqui as referências bibliográficas, né? Só chamando a atenção de modo conclusivo, que a gente começou a pesquisar sobre o Força e Luz, como bem disse o colega Fábio, estudando sobre as greves, sobre os movimentos operários, a formação do movimento operário na década de 10 e 20 em Porto Alegre. A gente, principalmente a partir da Silvia Regina Ferraz Petersen, a gente localizou 3 divisões da organização dos trabalhadores. A primeira seria os movimentos mutualistas, associações mutualistas, que eram recreativos e unia patrão e trabalhador. Depois tem os sindicatos, que inicialmente começou com a influência do anarco-sindicalismo, depois com o marxismo. E atualmente eu posso acrescentar uma quarta e atual fase do movimento operário gaúcho, seria dos sindicatos pelegos, né, que é o que a gente vive até hoje. Seria basicamente essa minha fala, né? Para começar nosso debate aqui, eu gostaria primeiro de lançar para vocês a seguinte questão. Vocês têm as escritas de vocês, mas eu gostaria que vocês, à medida do possível, falassem assim, deixar espontâneo, para ficar mais, para vocês conseguirem, e à medida que forem falando, lembrando de mais coisas e falando para a gente conseguir fazer um... Então, eu acho que é importante, pode falar. antes de qualquer debate, antes de conversar qualquer coisa, a gente tem que se lembrar de uma coisa. Se nós todos estamos aqui, graças a um nome. Esse nome de uma pessoa que manteve o Força Luz, que foi a cabeça pensante do Força Luz, que foi o cara que nos acalmava quando a gente ia para os debates. E foi o homem que manteve o Força Luz de pé. E isso jamais pode ser esquecido na história do Força Luz, que se chama Jorge Delfino. Foi uma pessoa assim, que não tem palavras para citar o que ele fez para o Força Luz. Agora, toda vez que se falar em Força Luz, tem que se lembrar de Jorge Delfino. Bem lembrado, muito bem. Jorge Gomes Delfino. O Jorge Delfino, ele foi o presidente por mais tempo, né, do Força Luz.
Você não pode falar. Não, na verdade não é bem uma pergunta, é mais uma provocação para vocês falarem. Nós gostaria que vocês falassem um pouco, o Nunes ali já falou um pouco sobre essa questão, de como vocês chegaram ao Força Luz e que lembranças vocês têm assim, desse começo de vocês, lá no Força Luz. O que eu não pensei, do que eu vi aqui, né, eu falando, então eu já quase, o que eu tenho que falar aqui, já foi falado aí em vídeo, né? Mas, pode complementar. Só um detalhe que faltou, que foi cortado, entende que quando eu fui presidente, a primeira e única vez, que foi em 97 até 99. E naquela época era 2 anos a presidência. E em 74, quando o Jorge me convidou a assumir a vice-presidência, e ele como presidente, e aí a gente veio de 74 quase como uma ditadura, entende? Ele era presidente e eu era vice. Só que eu não trocava, eu ficava como vice e ele continuava assim como presidente. Porque foi uma pessoa extraordinária, como falou o Rubem. E isso aqui é toda a história do Força Luz. Nesse inteirinho, esse tempo todo que eu tive como vice-presidente, como diretor de patrimônio e como presidente, nesses 2 anos de 97 até 99, foi quando que terminou ali a minha exposição, foi quando deu os primeiros sinais de venda do Força Luz, do término dessa agremiação. Só vamos segurar essa questão, que essa questão a gente já tem, a gente gostaria de colocar um pouco mais para frente do debate. Tá. Para fazer um clima, assim. Okay. Eu aguardo. Mas tu não vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Okay. Então, Jorge, por favor, nos conte aqui as tuas experiências. Sabe que como tu entrou, como... O Força Luz entrou na minha vida muito cedo. Porque eu era um filho de funcionário, eu acompanhava a vida esportiva da CE, na usina que o pai trabalhava. E uma dessas vezes, o time que na usina que eu trabalhava disputou o campeonato Força Luz e eu acompanhei. Então, eu conheço Força Luz há muitos anos. Agora, participar ativamente de Força Luz foi a partir de 1980, 81 que eu comecei a participar mesmo. Mas eu vim fazer parte da diretoria na década de 90, que eu fui convidado para ser conselheiro fiscal do Força Luz. E a partir daí, depois de conselheiro fiscal, passei logo em seguida presidente do conselho fiscal. Fui convidado a ser presidente, e aí na minha diretoria estava o Corte Real, o Barbosa, o Jalmar, o Diomar. E aí depois no segundo eleição também, alguns me acompanharam. Mas aí foi quando começou essa parte da venda, uma coisa que vocês querem guardar para depois. Então o meu tempo no Força Luz foi, em relação ao que o Nunes trabalhou lá, o que ele fez lá dentro, admirável. Porque é de admirar, porque na realidade o Força Luz era tocado por 20, 30 pessoas. Não mais que isso. Essas 20 pessoas, elas, até o pessoal dizia que era uma chacrinha. Não, na realidade era uma chacrinha. Eram as pessoas que se disponibilizavam a ajudar. Porque o Força Luz sempre foi a única entidade da CE, até certo tempo, que os dirigentes não tinham remuneração nenhuma. Então aquilo uma coisa era pela vontade de cada um. Não, nada com interesse nenhum. Simplesmente para cooperar com tudo. E a partir daí começou aquela história da venda aí do Força Luz, aí começou a mudar a diretoria, começamos a fazer algumas assembleias. Então, a minha história do Força Luz é muito curta. O Nunes tem mais vivência, que ele não quer falar muita coisa, que ele vai se emocionar. Uma coisa, dá licença, até uma coisa até legal. Quando eu soube que existia o Força Luz, foi em 1952, 53,
que a primeira vez que eu pisei na Timbaúva, eu tinha 53, eu tinha 12 anos. E teve um jogo entre o Fluminense e a dupla Grenal. Era o ataque do Internacional e a defesa do Grêmio. Eles fizeram isso, toda a defesa do Grêmio e o ataque do Internacional, contra o Fluminense. Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, eu me lembro que naquela época o goleiro do Fluminense era o Castilho, e tinha o zagueiro que era o Pinheiro, e o Altair era o lateral, e o Tele Santana era o 10. A zaga era Pinto e Pinheiro. Quem? Pinto e Pinheiro. A zaga de Pinheiro. É só que eu me lembro, Guilherme, isso, só que eu me lembro. Então foi a primeira vez que eu cheguei lá no Força Luz e tomei. Dali nunca mais ouvi falar em Força Luz. Nunca mais. Aí terminei meu estudo, fui para o Paraupem 55, me formei e tal. Para entrar na CE, tinha que, como eu tinha falado, tinha que ser do sindicato, da associação e do Força Luz. Por que do Força Luz? Ninguém sabia que era o Força Luz, eu não me lembrava lá. Mas é que o Força Luz se apresentava como um clube onde que podia jogar futebol, bocha, tinha bocha. Na época tinha uma cancha de bolão, depois tiraram a bocha de bolão. Tudo isso lá no Timbaúva. Na Timbaúva, lá onde que está. E ao mesmo tempo, podia fazer casamento, podia fazer aniversário na sedezinha, que era ali. Tinha bailes, coisas que faziam. Então, como a gente entrava no Força Luz, normalmente, naquela época, tinha o seguinte: o eletricista, o servente e tal, que entrava na CE, ele normalmente não tinha, onde que ele morava, ele não tinha uma sociedade, não tinha uma coisa. Tá. O técnico, entende que já era um nível um pouquinho mais que o eletricista, entende que também não tinha. Eu morava, por exemplo, na agronomia, não tinha uma sociedade, não tinha. Né? Então, quando a gente entrava na CE, os engenheiros, que já eram uma classe mais, advogado, tá, eles estavam no União, ou estavam lá no Moinho de Vento, que aí era a classe alta, né? Então, eles não iam para Força Luz. Então, quem entrava naquela época, na década de 50 e na década de 60, eles iam numa sociedade que dava o esporte, que dava os bailezinhos, que tinha alguma coisa, a bocha, tinha alguma coisa para a gente. Então, automaticamente, a gente assinava no sindicato, que era quase uma obrigação, quase. Também se associava a quem queria, mas era quase uma obrigação. Porque o sindicato que dizia, se tu quer aumento, se tu quer uma coisa, se vão te botar para a rua e tal, o sindicato vai lá e tal, mas todo mundo ia direto para o sindicato. A associação era quase um apêndice do sindicato, onde que também tinha uma série de vantagens e tal. E no esporte, ele Força Luz. Então, eram as três, que quando a gente chegava na CE, a gente assinava automaticamente como sócio. Quando eu cheguei lá no primeiro dia que eu assinei como funcionário, já assinei como sócio de Força Luz. Então, aquilo já vinha descontado em folha. Então, era R$2, não me lembro. Então, isso que foi aquele crescimento e a manutenção do Força Luz em matéria de associados. Porque na época que eu entrei em 64, tinha 1.000 e tantos associados de Força Luz. 1.000 e tantos associados. 1.000 e tantos, eu não sei quanto tantos. Mas era uma coisa assim de 200, 1.200, 1.300, 1.400 associados de Força Luz. E isso é que mantinha o Força Luz. Até que o Força Luz tentou voltar, entende? Porque ele estava licenciado, e o licenciamento da Federação Gaúcha era assim de 2 anos ou 3 anos e tal, depois tinha que renovar. Então foi renovando e tal. Aí chegou um ponto que o Força Luz teve que entrar
pelo menos com o futebol amador da Federação Gaúcha. Depois, em 69, o Ivo Arnold, que era o presidente, tentou voltar para a segunda divisão, para ir depois para a primeira e tal. Aí ficou 2 anos. Aí aqueles 2 anos, até 71, não deu mesmo de voltar e tal. O pessoal tinha que assinar o INSS, carteira, tal, como profissional e tal. Aí fechou essa história de voltar para a primeira divisão. Deixaram uma dívida do INSS. Essa dívida veio em cima de nós em 74. E nós pagamos essa dívida primeiro em 60 meses que a federação nos aplicou isso aí. Aplicou não, porque nós tínhamos que pagar essa dívida que ficou lá desde aqueles 2 anos, de 69, 71, quando nós tentamos voltar. E aí, esse de 60, nós fizemos um acordo com a prefeitura e o INSS e tal, no qual hoje o secretário, que é o Arno, que é o secretário-geral da presidência da Dilma, hoje, ele era o secretário de finanças da prefeitura na época. E eu me lembro que eu e Jorge, nós fomos lá, fazendo uma audiência com ele, conversando, para passar essa nossa dívida para 90 vezes. E aí ele autorizou o Força Luz a pagar e tal, e nós ficamos livres dessa dívida. E aí nós viemos sempre com o amador e tal, isso, aquilo e tal, para não perder o vínculo com a federação. Então a gente era com o amador e tal, aí nós não pagávamos imposto, não pagávamos nada, etc, etc, etc. Só queria que o Rubem respondesse a pergunta, né, como foi que ele entrou no Força Luz, aproveitando que o Rubem também comentasse sobre o seu pai, que foi atleta também. E só mais uma questão, aproveitando o gancho do Rubem, falar um pouco sobre os veteranos. Teve um ano que teve greve dos bondes em Porto Alegre, devia ter, sei lá, 10, 12 anos, e eu fui com meu falecido pai assistir um jogo da Timbaúva, que era o jogo entre Grêmio e Novo Hamburgo. E aí, naquela época, os bondes estavam sendo dirigidos pelo pessoal da Guarda Civil. E foi nesse dia que também teve a ideia, no princípio, de criar o hino do Grêmio, o Até a Pé nós iremos. Foi nesse jogo que houve lá na Timbaúva, entre Grêmio e Força Luz. O meu pai era gremista e era Força Luz também, como eu. O pai foi goleiro do Força Luz. E aí, ao longo do tempo, a gente ia seguindo lá no Força Luz e depois eu passei a jogar no futebol do Parobé, junto com meu amigo Nunes aí. O Jorge veio depois, mais novo que a gente. Mas nós jogávamos na escola e eu era goleiro no Parobé, apesar do tamanho. E fui levado lá para o juvenil do Força Luz, tempo do Minito, coisa assim, o nome do treinador. Depois saí, fui para minhas atividades aí, esportivas, tive em diversos lugares. E quando eu estava fazendo o curso técnico do Parobé, teve problemas na família e eu tive que trabalhar e troquei o estudo para a noite. O Parobé era de manhã e de tarde. E chegando na CE um dia, vendendo livros, fui encontrar amigos lá na CE, aí me falaram sobre o campeonato da CE e que tinha um time com o nome de Bolha, e se eu não queria entrar para a CE como técnico naquela época, eu não me lembro, quem tinha industrial era técnico industrial, né? Entrei como técnico industrial. E aí, uma semana eu estava dentro da CE, fazendo psicotécnico, tudo, e jogando no Bolha, onde eu comecei. E tive o prazer, a honra de disputar muitos anos o campeonato da CE no Força Luz. Era um sábado, todo sábado maravilhoso, e o estádio de Força Luz lotava, ficava pessoal de manhã e de tarde vendo os nossos jogos.
Ali conheci meu amigo Berg, família dele, os caras tudo boleiro. Né? Depois, na minha atividade paralela, que era ser juiz de futebol, conheci o irmão do Berg, que jogava num time fabuloso do Internacional, jogava o Carpegiani, jogava o Cláudio Duarte, Escurinho, Mosquito. E tive a felicidade de conhecer essa família, toda ela de boleiro lá. E depois jogar junto com o Berg no Central, onde fomos campeões da CE. E vocês aqui até fizeram uma pergunta, momentos de alegria. Eu acho que para mim, na minha vida de Força Luz, o domingo então era maravilhoso. Até hoje eu sinto falta aí, Jorge e Nuno, do nosso convívio lá do veterano. A gente saía de manhã cedo, podia ser frio, no verão, nós 8 horas, 8 e pouco, estava lá, todo mundo. E um convívio de amigos, que hoje, atualmente, são poucos amigos. Né? Naquela época todo mundo era amigo, pô, e todo mundo se interessava um pelo outro e queria só coisas boas. Então, o Força Luz para nós era uma segunda família, onde a gente tinha aquela grande amizade entre todos e conhecendo, inclusive, colegas do interior que vinham jogar o campeonato da CR. Então, foi épocas maravilhosas que a gente teve no dia a dia do Força Luz. E ali a gente conheceu, tive o prazer, a honra de ser amigo de Jorge Delfino, como eu falei aqui, né? Uma pessoa que eu poderia comparar até, já que eu sou conselheiro do Grêmio, o nosso antigo patrono do Grêmio, Fernando Greco. O Jorge era o nosso Fernando Greco, no Grêmio. Fala um pouco sobre os veteranos. Fala nesse mesmo, da alegria de estar lá. Sabe que todos os anos o Força Luz congraçava no 1º de maio, no 7 de setembro, no dia do aniversário do clube, que é 8 de setembro, então 7 de setembro. E tinha o dia da criança que se fazia algumas atividades, sempre tinha atividade. Então, quando a gente fazia algum torneio, ou mesmo antes do campeonato interno, era esperado o sábado. O sábado a gente ia para lá, 8 horas da manhã estava lá, abria o clube e ia até 6h30, 7, 8 horas da noite. Então, o convívio era muito grande do pessoal da cidade. Então, conseguiu congraçar o que as outras entidades não conseguiam, congraçar a nível de festividade, de congraçamento das pessoas, porque o sindicato era para reivindicar. A associação tinha o seu campeonato, tem ainda hoje, né? Então, o Força Luz era o que, como é que eu vou dizer assim, fazia todas as atividades, congraçar, de unir o pessoal, de fazer a festa. Então, isso aí é uma falta que eu sinto também, Rubem, que chegava às vezes perto das festas que a gente tinha, o cara já ficava com aquela expectativa, procurava uma entidade para dar uma mão, procurava outra, todo mundo se congraçava, chegava no dia da festa, lá na segunda-feira, apresentava as contas do pessoal, todo mundo sem perguntar nada de foi gasto, pagava a sua cota. Isso era uma coisa maravilhosa que nós tínhamos, graças a Deus. Isso eu sinto muita falta. Hoje, por incrível que pareça, para mim a terça-feira, na Ponta Grossa, é um dia que eu não posso perder. Quando eu não vou, é por uma coisa muito, muito, muito especial. Mas eu não posso perder porque eu revejo o Rubem, revejo o Lourdes, o Jalmar, o Barbosa, o Dirceuzinho, estão todos por ali. Né? Então, essa turma aí, ó. Tem mais, tá faltando gente. Antes tinha o Garrincha, o Eliseu. Quer dizer. Então, isso é uma parte boa, a parte boa nossa que ficou. Isso aí ficou, né? Por quê? Porque quando a gente fez a mudança do Força Luz, a venda dele, a gente conseguiu que a associação não cedesse esse espaço. Então a gente perguntou à associação assim, ó, vocês ficam com tudo, enquanto nós estiver lá é nosso. Mas no momento assim, ó, acabou a nossa turma da terça-feira, aquilo lá é tudo da associação, fecha a porta e nós vamos embora. Por favor, põe a imagem da entrada do Força Luz aí. Agora uma coisa engraçada. Isso aí, eu era diretor de patrimônio. Coloca à frente da sede. Sempre tem, né, as coisas engraçadas, né? Vou contar uma coisa para vocês. Não, a do Força Luz lá. A de Timbaúva, a entrada lá.
Quero ver se alguém lembra uma coisa que eu vou explicar, que eu vou... Aí. Aquilo ali, ó, à direita, lá no canto. Ali tem uma... tipo um T, né? E ali em cima está Grêmio Esportivo Força Luz. Eu era diretor de patrimônio. Isso foi ideia minha. Aquilo ali... Alguém sabe o que é aquilo ali? Aquele pedestal tem uma placa que eu leio aqui a pouco. Ali tem. Aquelas letrinhas, elas estão aqui na exposição, não estão? Tem. E em cima tem uma coisa que a gente botou uma... Não, mas em cima, entre aquilo ali e até as letras, por que as letras estão tão altas ali? Porque ali, a gente botou ali um troféu. Vocês lembram da Júlio Ribeiro? Roubaram, né? Foram vocês? Nós botamos ali. E teve o fim de semana e tal, sumiu. Por isso que tem ali a distância entre o troféu até as letras, entende? É onde que a gente colocou ali. Foi. Uma taça, a gente colocou uma taça bacana, bem legal e tal. Mas não deu certo. Essa é uma denúncia aqui, as coisas normais e bonitas que a gente não esquece. Né? Falando, Rubi, eu só gostaria, no final, eu acho que já está quase até na hora, só de dizer para vocês que eu participei do início da morte do Força Luz. Só isso. Eu posso até falar. Entende? O início do fim do Força Luz. Fim. Vou comentar sobre isso, mas quero saber sobre os veteranos. Rubem, só uma curiosidade. Sim. Eu não sei se tem horário para terminar. Não. Tá bom, então pode falar. Fala bem. A curiosidade. Ele falou muito ali, mas ele não sabe, sobre Timbaúva, o estado da Timbaúva. Vocês, não sei se todos sabem o porquê o apelido Timbaúva. Tinha uma árvore ali onde hoje é o Corpo de Bombeiros, uma árvore grande. E na ocasião que eu joguei lá, nós tínhamos um abrigo. Então, na jaqueta do abrigo, o casaco do abrigo, tinha um pé de timbaúva nas costas. E nós perdíamos tudo que era jogo. Era brincadeira. Os caras, vocês perdem o jogo por causa desse timbaúva. Vocês já chegam cansados, porque carregam uma árvore nas costas. Então era uma coisa assim. Eu tenho umas curiosidades aqui, até depois, se quiser sentar aqui conosco para contar os detalhes. Porque eu, quando cheguei em Porto Alegre em 1947, eu assisti o primeiro Grenal no estádio Batibol, no campo de Força Luz. O bonde ia até a frente, ali e tudo, né? E eu era guri, eu sou 39, em 47, quando eu cheguei a Porto Alegre, meu pai me levou no primeiro jogo, o Grenal. Meu pai era colorado, eu sou colorado, por esse Grenal, que a gente ganhou o Grenal. E naquela ocasião... O bonde entrava ali, né? Sematas, o bonde entrava ali. Aí, desculpa. Não, foi. Aí naquela ocasião, as transmissões do jogo não tinha alambrado, era corrimão. Então, do campo para cá, tinha uma cadeira, dentro já do corrimão, tinha a cadeira e um locutor da rádio, na época a rádio DRC2, a Gaúcha, que eu me lembro, era aquele edifício Leão, um sentado aqui e outro sentado aqui. Então eu achei muito interessante isso. O meu pai assim no corrimão, dentro do Grenal, e eu sentado no chão. E eu achei interessante, porque a bola daqui para cá, da goleira do Inter, tinha um locutor. Aí quando vinha para o lado do Grêmio, tinha outro locutor, passava a bola para o locutor. É verdade. Olha, é interessante isso. Isso foi a primeira coisa que eu vi em futebol, que eu conheci isso aí. Né? E até me arrepio, sabe, desse tipo de coisa, porque me veio a lembrança assim, eu era mulher. Bom, aí, o motivo, porque não sabia. Por causa da distância. Era como era a irradiação do futebol. Irradiação. O futebol vai ser irradiado por fulano de tal, eu não sei quem era.
irradiando, hoje é narração. Né? Acho que era irradiação. Era interessante isso. Então, aí em 1954, eu tive a oportunidade de trabalhar na Sierras, era do americano. E o Força Luz, em princípio, ele era mais da Carris, da companhia de bondes. Quando foi trocado o nome para Corinthians, foi quando passou para Sierras. Aí a Carris meio que ficou de fora e a Sierras mantinha. A Sierras era a concessionária estrangeira do... Como? Era a concessionária estrangeira do... Isso. Aí, em 1954, eu vim trabalhar no Sierras. Entrei nesse prédio aqui nesse andar que nós estamos, era o quarto andar. Trabalhei aqui, entrei no segundo andar. Em 59 a gente foi encampado. Aí eu sei, mas nós estamos falando aqui de Força Luz. Esse prédio que tem ali na entrada, bem grande, escrito Força Luz. Isso. Aí eu, metido a jogador, não jogava bosta, desculpa, jogava bosta nenhuma, mas metido, fui jogar no Grêmio, joguei no Infanto Juvenil do Grêmio, durante 3 anos e meio, eu e meu irmão, depois o outro foi para o Internacional, esse que é vivo hoje. E naquela ocasião, eu fui sair do Grêmio, fui juvenil do Força Luz. Aí vi uma história do Força Luz. Joguei no Força Luz como juvenil em 58, depois em 59, até trouxe uma foto aqui, que eu quebrei a perna jogando contra o Taquarense, campeonato de ascenso. Força Luz tinha baixado hoje é divisão A e B, né? Naquela época era divisão de ascenso para subir, e nós tínhamos descido. Então, eu estava jogando lá contra o Taquarense, quebrei a perna, foi a única foto que eu encontrei de jornal, porque naquela época não era fotografia, era retrato. Então tinha os retratistas, né? E era difícil a gente ter uma máquina para tirar retrato, né? E, então, pouca coisa eu tenho recorte da Folha Esportiva, muitos aqui vocês não conheceram, Folha da Tarde, Folha Esportiva, tudo aqui deve ter. Eu sei, nós somos mais ou menos da mesma idade. E aí em 59 e 60 eu joguei no primeiro quadro de Força Luz. Então eu trouxe aqui só por curiosidade. Vocês mexeram comigo? Não. Naquela ocasião lá que eu joguei, eu me lembro de alguns jogadores aí, não sei se é importante para vocês, depois eu posso passar. Naquela ocasião lá, o meu lateral direito era o Parula, o meu centro médio, que essa turma aqui conheceu, era o Nando. Isso. Eu não sei se o Nando vive ainda. Não, vive, eu acho que sim. Vive. O Nando era o filho dele ontem. Inclusive foi conversado, e eu estava junto quando foram conversar, queriam levar ele para o Grêmio, naquela ocasião porque jogava uma bola federal, né? Então, o meu goleiro era o Juca, o André Montemurro, o Zacarias, não sei se vive, o Beto, o Pipoca. O Pipoca tem uma coisa bem curiosa. O Pipoca tinha uma moto e ele jogou no Grêmio. A primeira viagem do Grêmio para o exterior, ele Pipoca foi junto. O Ayrton Pavilhão dizia que se inspirava nesse Pipoca. Agora é que eu vou chegar lá. Aí o Pipoca, na época que eu joguei no Força Luz, o Pipoca era o cobrador. Ele, com a moto dele, ele ia cobrar os associados, que eram poucos associados, e no dia de treino ele trazia a pastinha dele, uma pasta tipo o que está aqui agora, quer dizer, mais antiga, mais moderna. E ele trazia aquela pasta e na mesa, assim, abria, tirava o dinheiro dele. Naquela ocasião, quando eu assinei o primeiro contrato lá, meu contrato era 5 cruzeiros, naquela época. Em 59, eu acho que era cruzeiro. 5 cruzeiros. Eu só conseguia vale. Eu pedia, me dá 3, eles me davam 1,50. Né? Ou então eu pedia 1 e dava 50. Né? Era assim. E o Pipoca tirava o dinheiro todo para ele, o que ele precisava. E dava os outros para dividir entre nós. E nós estávamos lá treinando, e o Pipoca lá com o tesoureiro.
Aí no segundo tempo, o Pipoca vinha para o treino. Vinha fazer física, aquela coisa toda. O nosso massagista era o André Montemurro, foi um lutador no Uruguai, ele era uruguaio. Bom, esses nomes que eu estou dando aqui para vocês. Joguei com o Divo, joguei com o Beto, joguei com o Casquinha, joguei com o Dom Maia, joguei com o Rosa, com o Rosinha. Caramuru foi um goleiro também muito bom. O Dóia foi outro goleiro, antes do Juca. O Zé Ivo, não sei se era vivo. O Dóia eu conheci ele lá no... Não, eu acho que não. Ele chegou a trabalhar no Teatro Dóia. Trabalhou. Na época do Vitor, inclusive, quando o Vitor entrou na série também. O Rosalvo, ele era um lateral esquerdo, muito bom. O senhor Jardim, ele era do economato lá do Força Luz, era um senhor que ele morria pelo Força Luz e morreu lá dentro. Aí ele tinha casa lá, perto da Timbaúva, lá da árvore, onde ele morava ali, o seu Jardim. Não sei se vocês chegaram a conhecer. O seu Jardim. Quanto ao negócio tem uma vaga lembrança do Ayrton, do pavilhão, por causa daquele pavilhão lá. Quem fez toda a transação dele foi o senhor Félix. Era um funcionário da CE e ele era estrangeiro, não me lembro qual era a nacionalidade dele. Tinha um sobrenome bem, não sei se ele era polaco, o que ele era. Ele era muito amigo até do meu pai. E esse seu Félix não saía lá do Força Luz. Vendo o Ayrton jogar no Força Luz, ele intermediou essa transação aí. Pavilhão da Baixada, lá para o campo do Força Luz. E a troca por esse pavilhão. Isso é uma coisa assim que eu sei por cima. E falei. Aí houve uma história também do Força Luz, que tinha um goleiro muito bom, que eu não conhecia. Mas foi na época que eu já estava em Porto Alegre. O Cláudio. Cláudio, é muito bom. E esse cara, e esse jogador, ele foi jogar em São Paulo. Isso, goleiro do Corinthians. É o Cláudio Pedro. Isso, goleiro. Esse cara começou mas era um baita do goleiro, começou no... Mas ele jogou em 70 lá no Corinthians. Não. Isso que eu estou falando foi antes de 50. 99 por aí, eu acho. E isso é o que eu sei, um pouquinho que eu sei de Força Luz. Esse pouquinho já é muito. É isso aí. E se vocês precisarem, eu dou o telefone depois para vocês, tem alguma coisa assim que eu... Vamos querer fazer uma história oral que a gente fez com eles. Uma entrevista, a gente fez com o Rubem, com o Pavilhão. A tua explanação foi muito rica. Aqui, tu falou do Dóia, rapaz. O Dóia eu vi ele jogar muito na Vargas, na Rio Branco. Porque nós temos muita vida dentro da CE, no Força Luz. No Força Luz, os campeonatos nossos, da CE. Aí, com a história do Força Luz, eu estava ali agora sentado e comecei a me lembrar disso tudo. Né? Eu era funcionário, mas eu joguei lá e eu me lembro desse tipo de coisa. Por exemplo, esse repórter que eu trouxe do jornal aqui, ó, que eu mostrei para vocês, foi quando eu fraturei a minha perna. E tu vê, hoje em dia... Sabe que jornal é esse aí? Uma foto dessa... Isso é Folha Esportiva. Uma foto dessa, o camarada tá de abrigo, tá? Eu não, eu estava de gravata, porque foram me buscar em casa. De alto de praça, para me trazer aqui na Calda Júnior, para tirar foto. Aí mandaram botar a perna em cima. Eu jogava pouco antes. Quem me quebrou a perna foi o Vaca. Era um goleiro argentino, o Uruguai, e ele jogava no Taquarense. E eu entrei na área, eu era rápido, na ponta direita dele, entrei correndo assim e ele pegou a bola que foi chutada. E quando eu cheguei perto dele, ele pegou a bola e se atirou em cima de mim. E me pegou com a perna assim, eu quebrei o perônio. Quebrei o perônio dessa perna. Mas, Roberto, agora tu me lembrou uma coisa. Falando sobre o nosso zelador lá do Força Luz, né? O homem das ovelhas lá, né? Tinha a criação de ovelha. A ovelha que cortava a grama da Tibaúna. Por sinal, Até eu agora me lembrei. Segredo do campo ser famoso, então. Lembrei de uma historinha de uma decisão do campeonato interno da CE. Se eu não me engano, era o Central que ia decidir com o Pátio, o campeonato lá no Força. E o Pátio estava inteirinho lá, o time, e o nosso Central
Só estava o Magrão, o goleiro, eu, o Ayrton, o Baiano, nós não tínhamos 11. E aí o juiz foi um cara muito famoso porque ele foi apitar na Bahia, Saúl Schmitz Mendes, não esqueci dele. Aí eu disse, o alemão Schmitz apavorado, assim, vamos perder o jogo por VO, vamos tomar um monte. E no dia anterior tinha chovido bastante, mas aquele dia estava nublado, mas não tinha chovido. Digo, não, deixa para mim que eu vou dar um jeito. Aí fui lá no nosso senador, né? Usava facão, coisa. Já falei, bom dia, como é que passou? Tudo bem. Digo, só vim me dizer uma coisa, o que é? O jogo vai sair, porque o juiz disse que o senhor não manda nada aqui. O velho botou o facão na cintura, hoje não tem jogo. Então, foi aí, né? E não saiu. Foi aí. O velho botou o facão na cintura. Vou aproveitar que o Rubens está com a fala, então comenta conosco sobre os veteranos. O veterano começou em 1969, eu não esqueço que eu tinha 29 anos, o veterano começava com 30. E tinha um campeonato cidadino, né? Me deu na cabeça, vou dar um veterano aí, Força Luz. Aí falei na época, o Nando era o presidente, o Luiz Carlos de Tiquilho, era vice, e conseguimos montar. Até como eu fominha, queria também brincar, fundamos o veterano A e o B. O A, só o pessoal acima de 30. E o B, o pessoal um pouco abaixo de 30. Tá ruim. E aí, nada é feito com uma pessoa só, né? Com a colaboração de todo mundo. Aí depois, mantivemos anos e anos. Né? Então veio o Nunes, veio o Jorge, veio o Nunes aqui também, e fomos mantendo. E isso criou uma família ali daquele veterano. Aí, agora no final, jogava o Nunes, o filho dele, jogava eu, meu filho, jogava o neto do Jorge, o filho do Adão. Então, pô, era uma coisa maravilhosa, era um encontro maravilhoso que a gente fazia. E sinto falta todos os domingos, né? De não ter esse joguinho. O Camargo, isso, bem lembrado. Camargo é outro, o Búcio. O Búcio era um homem que conhecia todos os passarinhos lá do Força. Ele passava 24 horas no Força do Tal, o Búcio sabia. Participa às vezes dos nossos almoços lá. O Alfredão também, né? A gente bater. Sabe como é que eu. Fala o microfone pra. A gente está gravando ali, fica melhor. Como é que. Sabe como é que eu parei de jogar? Os veteranos? Bom, eu sempre joguei futebol na minha vida, nunca quebrei nada, osso nenhum, não tive só uma torção violenta que eu tive aqui. Uma vez, nós estávamos jogando contra o Grêmio, os veteranos do Grêmio. E eu de zagueiro lá, o cara, eu acho que foi esse vereador agora aqui. Não é vereador, não, o Vicente Martins, que foi vice de futebol. Não. O cara que me fez, a única lesão violenta que eu tive, uma torção de 3º grau que eu tive no tornozelo. Foi esse que era porteiro do Grêmio aí, que é vereador agora. O Tarcísio. O Tarcísio pegou a bola, me atirou a bola aqui e foi pegar, aquelas meia-lua, né? Ele atirou aqui e foi me dar meia-lua. Eu larguei a bola e fui com o corpo nele. Quando ele bateu aqui e eu torci. Quando eu torci, o pé que estava no ar ficou no ar. E o outro que estava lá no chão, eu vi aquele estralo assim. Mas conforme deu aquele estralo assim, eu mergulhei. Então, eu fiquei não sei quanto tempo. Foi a única lesão que eu tive em jogar futebol. Jogava futebol desde os 3, 4 anos, sei lá, e fui até os 60, nos veteranos. 60 anos. Eu estava com 68. Não, eu estava com 60 anos. Aí nós jogávamos, o pessoal, eu com 60, e nós mesclava os 3, 4, 5, inclusive meu filho jogava também, para ajeitar, porque o pessoal que vinha, ele não vinha mais com veterano. Então eles vinham com 3 veteranos e botavam 7, 8 novo. E eu estou de lateral. Já tinha me tirado da zaga porque a minha velocidade já era. Aí me botaram na lateral.
E o cara veio, um ponteiro, e passou por mim assim, atirou a bola e olha, vou passar, não. E ele me bateu, eu não fui na bola e bati nele. Quando eu bati nele, ele me atirou na tela. E ele passou reto, ele nem fez assim, ele só me bateu e eu fui direito à tela, fui lá, bati e caí. Quando eu caí, mas ele nem fez assim, né? Ele foi reto. O guri tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Aí diz um amigo dele assim, bate, não machuca o vô. Quando me chamavam de tio, eu ainda estava jogando. Entrei no vestiário, peguei a bolsinha, nunca mais joguei. Eu só estava esperando alguém que me chamasse de vô. Não machuca o vô. Deu para minha mão. Queria fazer uma pergunta. O trauma, então. Sobre o Delfino, o Rubens já falou um pouco, né, sobre ele. Eu queria que o restante pessoal comentasse o porquê que ele é tão importante para o Força e Luz, aproveitando o Berg também. O Delfino? Isso. Porque ele é tão importante. Eu tive muito tempo com ele. Né? Eu tive muito tempo com ele. Em primeiro lugar, ele tinha um carisma. Em primeiro lugar, ele tinha um carisma. Em segundo lugar, honestíssimo. Segundo, e uma das pessoas mais honestas que eu vi, que eu conheci, além do carisma, além da honestidade, e ele tinha um amor muito, muito, muito especial pelo Força e Luz. E vou dizer mais, ele botava o Força e Luz acima da família. Acima da família, ele botava Força e Luz. Porque o Força e Luz, para ele, era a vida. Ele vivia dentro do Força e Luz. Ele ia de manhã, ele ia de tarde, ele ia no sábado, ele ia no domingo. Ele se envolveu de uma tal maneira dentro do Força e Luz, que a família dele, a mulher e o casal de filho que ele tinha, era segundo plano. Primeiro plano era o Força e Luz. Aquilo ali era a vida dele. Ele dava a vida pela Força e Luz. Tanto é que... E ele conheceu o Força e Luz desde 1949, que ele foi juvenil. Ele jogava no juvenil, na época que o Força e Luz disputava a primeira divisão, o campeonato da cidade, que na época o campeonato da cidade tinha o Nacional, tinha o Cruzeiro, e o Berg sabia disso. Tinha o Nacional, tinha o Cruzeiro, tinha o Força e Luz, tinha o Grêmio, tinha o Internacional. Era um campeonato da cidade. E aí foi quando o Força e Luz foi vice-campeão do campeonato da cidade. Foi o título maior que o Força e Luz teve, né? Então, ele em 50, 51, ele estava lá no infantil, no juvenil do Força e Luz e conheceu todo esse pessoal da década de 50, 60 e tal. Então, por isso é que o Jorge Delfino, entende, foi a pessoa que eu conheci, foi a pessoa máxima dentro do Força e Luz nesse tempo todo. Foi o presidente que teve mais tempo na presidência. Mais tempo. Porque naquela época podia ter reeleição, entendeu? E ninguém, quando tinha eleição no Força e Luz, o Jorge automaticamente, ele com toda a democracia, entende, com votos, então, o Jorge tranquilamente. Mas ele cultivou algumas pessoas que não tinham esse apreço por ele, até por essa... Ele era um cara muito incisivo e ele era um cara muito de cobrar a honestidade das pessoas também. E o Sr. Jorge Delfino tinha uma coisa, muita gente dizia, não, quando eu fui presidente, quem manda no Força e Luz é o Jorge Delfino. Aí uma vez eu já falei para o cara, olha, pode até ser que ele mande. Por quê? Porque ele é um cara que eu confio, ele era assessor especial da presidência, uma pessoa com a vivência que ele tinha. Se tu não fosse, não assumir mais, aceitar aquelas coisas que ele te aconselhava, podia saber que tu ia estar com a cara na parede. Porque ele sabia, ele conhecia o reino sentado, por incrível que pareça. Tanto é que eu vou contar uma passagem para vocês. O Berg está sabendo, o cachorrão do conselho, nós tínhamos lá no Força e Luz um contrato de trabalho com o Anchieta. Olha, o Anchieta é um nome, né?
O Anchieta ficou lá dentro do Força Luz uns 2 anos, eu acredito, porque ele tinha uma escolinha. Aí o Força Luz, por obrigação da Federação Gaúcha de Futebol, e nós já estávamos há 2 anos licenciados, nós tínhamos que participar do campeonato aquele ano, senão nós ia perder a licença e aí nós ia cair naquela história do IPTU. Nós não ia ter o direito a pedir a isenção, né? Aí, o que aconteceu, gente? Até hoje, é uma questão até a pessoa pode até se envergonhar disso, mas o Força Luz disputou a fase classificatória do juvenil, viajamos com um monte de cidade por aí. A cada rodada que saía, nós gastávamos em torno de 7, 8 mil reais. 7, 8 mil reais, era dinheiro para o Força Luz, era muito dinheiro. Chegava no fim do mês, dava 28, 30 mil. De onde tirar isso aí? Saía dos aluguéis daqui dentro. O Isaí e o Guri jogaram as 2 partidas, perderam, e ganharam a outra e iam se desclassificar. Aí um time do interior, não me lembro se de Pelotas, da onde, resolveu que não iam participar. E aí o Anchieta veio, olha, nós perdemos no campo, mas ganhamos, porque os caras não vão jogar e nós somos o segundo. Aí o senhor Jorge disse assim para mim, o Tocaio, vem cá. Tu não paga nada para esse cara disputar essa segunda fase e você vai botar dinheiro fora do clube. Nossa, Jorge, só viu os caras se classificaram aí. Mas agora, com o Tocaio, agora eles vão jogar Frederico Westphalen, Uruguaiana. Como é que nós vamos manter esses caras? Lanche, almoço, janta, mais parlamento, tudo, que era tudo que Força Luz que dava. Aí ele pegou e fizemos uma reunião, chamou o Mancheta. Olha, Anchieta, para te participar dessa fase, tu tem que arrumar um patrocinador. Eu fiquei meio chateado, né, de falar isso, mas o seu Jorge veio e disse assim, ó, o Tocaio, manda ele arrumar um patrocinador, que o clube não vai pagar. Resumo da história. Ninguém quis patrocinar o time do Anchieta, ficamos fora da semifinal. E isso é o que eu estou dizendo, a pessoa confiar no que o seu Jorge Delfino tentava fazer de direito. Isso que o Luiz falou. Ele era um cara muito direito, mas ele ajudava muita gente com essa honestidade dele. Não, só eu nessa época era também diretor juvenil do Grêmio, e na época senti o problema que o Jorge viu, porque a transferência de atleta, a documentação era um horror de cara. A nossa Federação Gaúcha de Futebol, para mim, ela nunca foi mãe, foi madrasta, principalmente para equipes menores, que é um horror. E o Jorge, com a visão que ele tinha, ele viu, sentiu isso aí, né? Que era caríssimo. E, inclusive, quando eu fui o último presidente do Força Luz, e antes de combinar com a venda também do Força Luz, eu tentei, falei com o Jorge, que era meu vice, acho que com o Nunes também, que fazia parte da direção, tentei falar com o presidente da federação. Aí, para minha surpresa, a secretária disse que ele, só o Força Luz não ia falar, que era para marcar com a secretária. Eu digo, olha, o Força Luz é tão grande como o Grêmio, como o Inter, nós não vamos falar com a secretária. Então está decidido a venda do Força Luz. Eu não sei se o Jorge se lembra que eu falei isso para ele. Então essas pessoas vão aí para microfone, falar, fazer campanha, mas não é nada disso. Time pequeno se rala, e o orgulho que a gente, todos nós temos sobre o Força Luz, e até uma vez eu falei para o meu amigo Cacalo, e ele falou também na sala de redação, que o Grêmio estava fundido, o Inter estava fundido, e aí eu liguei para o Cacalo. Pois então, Cacalo, tu avisa aí, teus colegas, que o Força Luz é o único time que tem dinheiro na poupança. E foi uma gozação. Não era muito, né? Não era muito, mas tinha. E isso aí é um grande orgulho, e isso aí tudo veio a caminho do seu Jorge Delfino. E sempre, quando a gente ia debater alguma coisa, vinha a voz do Jorge e acalmava. Ele tinha um bom senso maravilhoso. Posso falar agora sobre o óbito do Força Luz? Foi o maior desastre do Força Luz. E aí,
quando ele terminou os 2 anos dele, ninguém mais queria saber, a não ser vender o Força Luz. A não ser vender o Força Luz. Por quê? O máximo 10% dos associados é que participavam. Nesta altura, nós já éramos 300 e alguma coisa, 384 associados. Eram 427 quando se decidiu fazer a última reunião, a última assembleia do Conselho Deliberativo, quando determinou que o Força Luz ia fazer a liquidação extrajudicial, eram 427 associados. 427. Eu era o vice-presidente de finanças do Rubens, e eles fizeram fazer um levantamento para saber o que ia dar de custo. Quando nós vendemos o Força Luz, nós tínhamos 384, que foi dividido o valor que foi vendido. Aí, o Jorge, quando esse presidente, entende que foi uma fiasqueira, poderia até, tinha todas as condições de seguir, mas foi a fiasqueira. Aí o Jorge reconheceu, entende? Esse foi o maior erro do Jorge. Para mim foi o maior e o único. Não teve outro. Na realidade ele foi político, né, Luiz? Porque é aquilo que tu falou há pouco. Se os caras ganhassem sem o apoio dele, eles iam afastar ele. Eles iam afastar. Atenção. Então ele se unindo politicamente aos caras, ele teve condições de botar outras pessoas também na diretoria. E ele ficar por fora dando uma... E esse presidente que ficou, ele me convidou para ser o diretor de patrimônio. Que eu com o Jorge já tinha sido há 5, 6, 7, sei lá, na década de 80 e tal. Ele me convidou para ser. É claro que eu não aceitei. Ele me convidou, eu não aceitei. Então, ali é que iniciou que o Jorge chegou, que ele não queria nunca. O Jorge chegou e disse para mim: ô Luiz, eu acho que só tem uma solução. É vender o Força Luz. Vamos começar os preparativos da venda do Força Luz. Isso em 2001. Final de 2001, 2002, foi quando eles disseram assim: olha aqui, ó, Nunes não tem outra solução. Temos que vender. Em primeiro lugar, nós estamos com 10% de associado aqui. 90% não só descontavam em contra-cheque e não participavam do clube. É o que tinha dito para ele. E aí o que ele dizia assim: Nunes, não tem outra solução. Vamos vender. E aí é que começou as tratativas de venda. E a primeira tratativa foi com a Goldstein. E a Goldstein fez uma proposta para nós. Só rapidamente para encerrar. Fariam 3 torres lá dentro, dava 180 apartamentos lá, e davam 18 apartamentos de Força Luz. Durante 2 anos de construção, eles davam R$2.000 para nós, as despesas do Força Luz. Entende que os associados não podiam estar, você viu? Então, assim, isso a gente olhou e tal, se tratou com eles, tudo e tal. Aí, não acertamos, porque 18 apartamentos para nós, vamos dividir para 384 pessoas. Não tinha como. Tinha que alugar, dividir o dinheiro, era complicado. E aí partimos para leilão público. Fizemos 2 leilões públicos no Plaza São Rafael. No primeiro leilão, não apareceu ninguém. E nós entramos com 12 milhões. Aí partimos para o segundo. O segundo não deu nada. Aí o leiloeiro, eu acho que já tinha alguma coisa com o Zafra. E aí ele mandou dar uma proposta para nós, no Conselho Deliberativo, de 9 milhões à vista, dividido por 384, dava um belo dinheiro para cada um, na época. 9 milhões. Não aceitamos os 9 milhões. Ele estava na reunião, com a proposta do Zafra. Não aceitamos isso aqui. Aí ele saiu. Bom, a proposta é essa. 9 milhões. Ele saiu. Não levou meia hora, ele voltou. Olha aqui, ó, telefonei para o... Ele não disse que era o Zafra. Ele não falou que era o Zafra.
Olha, telefonei para ele e tal, isso aqui, ele aumentou em R$500 mil a proposta. Pegou nós tudo de calça na mão. Mais 500 de... Aí vamos fazer nova reunião e tal, você viu? E foi vendido. Aí que nós descobrimos que era acusado. 9 milhões e meio, que foi a proposta. E se nós chegássemos o que o Rubem pedia, o Zafra eu acho que dava mais 500, né, Rubem? Eu acredito que... Eu acredito que... Eu sempre acreditei, depois do mal tá feito, não adianta chorar, né? Mas eu sempre acreditei que dava para nós continuar com aquela área. E tanto é que antes de se fazer a venda, já estavam fazendo as mudanças no estatuto, já tinha sido feito assembleias com os associados, mas nada de concretizar venda nenhuma. Simplesmente nós estávamos fazendo os estatutos. Aí apareceram empresas interessadas em alugar a área. Uma das empresas autorizadas que apareceu foi a Planet Ball. Eles deram uma proposta muito boa de fazer 4 campos de futebol, arrendar aquilo ali por 10 anos. Quer dizer, eles iam arrendar em 2004 por aí. Arrendavam por 10 anos, renovavam por mais 10 anos. Nos pagavam um percentual cabível dentro desse negócio, eu não me lembro se era 12, 13, 14, alguma coisa assim, era de mais de 10% da arrecadação mensal dele. E nós ficávamos com um horário na quadra deles para jogar, a hora que nós quiséssemos, montando durante o ano, durante o mês. Só que o Conselho Deliberativo não aceitava nenhum tipo de proposta dessas, porque eles achavam que a área estava sendo ventilada pela prefeitura, e tem aquele cara que mora ali na frente ali, foi vereador de Porto Alegre, Caio Lustosa. O Caio Lustosa estava fazendo um movimento grande para que o Força Luz fosse como é que é? Foi encampado para a prefeitura para construir um novo aeroporto, um novo pronto-socorro, não sei o quê. Esse que foi o temor do pessoal, perder a área. Então, se nós alugássemos para alguém, ficasse 10 anos, vinha a prefeitura ali, fazia um levantamento, arrendava aquilo ali e ficava por isso mesmo. Ninguém ia ganhar nada, eles não davam assim 1 milhão, ou menos que isso. Foi por isso que concluindo o Nunes falou, o pessoal, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria, se viu por bem, até obrigado, a levar para a Assembleia, porque veio de fora também dos associados esse pedido. O pessoal lá na Divinéia, lá, o pessoal, Paulinho, 2 ou 3 lá, encabeçaram a lista para que fosse feita uma Assembleia Geral com um propósito definido de venda da área do Grêmio Esportivo Porto Luz. Não extinção do programa, a venda da área seria a mesma coisa, né? Então foi isso que o Nunes falou, começou em 97 e se estendeu até 2004, foi quando bateram o martelo para que fosse vendida a área. Bom, concluindo aí o que o Jorge e o Nunes falaram, teve mais algumas coisinhas. Eu concordo plenamente com o que eles falaram. Dias antes da gente assinar o contrato, um mês antes, eu me lembro que o meu AVC não está me deixando me lembrar. Eu e o Jorge fomos num grupo aí grande de São Paulo, que eles fizeram uma oferta, né, Jorge, de 6 milhões em dinheiro na hora e mais um percentual, não me lembro, Jorge, em quantos apartamentos. Eu sei que fizemos a conta, se fosse tudo feito de acordo com essa empresa, mais o dinheiro que eles nos davam, o Força Luz poderia lucrar aí uns 16 milhões. Ficava um pedaço da área. Ficava um pedaço. Isso. Mas, infelizmente, acho que aí eu nem sei se chegaram a comentar, nós levamos para a Assembleia Geral. E a Assembleia Geral é superior a qualquer decisão. E eu e mais alguns colegas votamos contra a venda, pensando nesse proposta que tínhamos. Mas a Assembleia Geral, 90% da Assembleia Geral foi a favor da venda. E aí, como o Nunes relatou, conseguimos os 9,5. E aí foi uma perda. Não podíamos fazer nada, nós ficamos impotentes. Né? O pessoal que queria vender tinha maior força, né? Só para vocês terem uma ideia,
o que acontece quando se faz e a gente não está no métier, que tu não tem força, que tu não tem, que tu não está no mercado, que tu não sabe o que acontece debaixo dos panos. Quando a Goldstein fez essa proposta para Força Luz, de 18 apartamentos, durante a construção dos 180, eles davam R$2.000 para Força Luz e tal. Numa reunião dentro da diretoria, lá na diretoria da Goldstein, o Fernando Goldstein, o velho, que é hoje o filho dele é que é o diretor, junto com a Cirela, eles se juntaram, né? Eles me convidaram, eu como presidente, me convidaram para ir lá sozinho. Eu sempre ia com a minha diretoria, com o Jorge e tal, isso aqui. Aí me convidaram para ir lá sozinho. Aí, não, porque vamos fazer essa força, porque não sei o quê, porque isso é vantagem para Força e Luz, etc., para nós e tal, etc, etc. Quando eu saí de lá, o Azambuja, que era Não. Ele era um conselheiro igual ao Rubio do Grêmio. Azambuja, não sei o quê. Ele estava interessado nessa reunião também. Aí, quando eu saí lá embaixo, que ele entramos no carro dele, dizia assim para mim: ô Nunes, se sair o negócio, tu escolhe um apartamento de 2 quartos no Lindóia. Quando ele me disse isso, eu digo: não, Azambuja, eu acho que é o seguinte, nós temos que fazer um negócio. Em primeiro lugar, bom para Força Luz. Isso aqui nós estamos fazendo. Eu disse, nunca esqueço. O outro dia, eu reuni a diretoria e disse o que eles me disseram, o que eles me ofereceram. Só que vocês veem o que já lá em 97, 98, é isso aí que acontece, nesses mercados, nessas coisas que está tudo por aí, era assim. Se saísse o negócio, eu ganhava um apartamento. Aí diz ele para mim assim: Nunes, ninguém está querendo te comprar, isso é um prêmio se nós fizermos um negócio. Isso é um prêmio. Sabe que... O outro dia eu fui lá reunir a diretoria e disse: não se falou mais com a Goldstein. Sabe que... Só que eu me arrependi até hoje. Esse tipo de oferta aí é passível deles fazerem. Eles têm essa maneira de querer conversar. Eu não estava acostumado com isso. Mas a gente brigou bastante para que não se vendesse toda a área do Força Luz. Diversas empresas estiveram lá fazendo propostas para nós ficar com a área grande, ficar com a sede social, uma sede social com 2 pisos, com entrada. Mas vai ficar, digamos assim, o pessoal vai ficar com o campo para dentro só, que era eu acho que 80% da área mais ou menos. E o restante ficaria para nós, tudo escriturado, tudo direitinho. Mas o pessoal não queria, só queria vender. Não sei qual era a finalidade de vender, botar 20 mil no bolso. Não tinha necessidade disso, entendeu? E tu não terminava com a entidade, continuava com a entidade. O maior peso nosso é esse, que tu vendeu uma área maravilhosa no lugar, que não tirou proveito nenhum. E hoje nós estamos, o Força Luz não está morto, ele está ali ainda no limbo, ainda, porque não foi extinto. Não foi extinto, o Força Luz não foi extinto. E só para complementar, vocês aqui tinham pedido para mim momentos alegres. Eu acho que os momentos alegres foram toda a minha vida no Força Luz. Né? Agora tem um que eu vou recordar muito. E indiretamente o Força Luz participou, que eu, como fazendo parte lá do pessoal da Associação Atlética Banco Brasil, eles volta e meia tem os campeonatos sul-americanos. Eles queriam fazer o sul-americano em Porto Alegre, de futebol de campo. Em 1999, eu fui falar com o Jorge, com o Nunes e com o pessoal, e o Força Luz cedeu para ser o sul-americano. Aí eu participei do sul-americano como dirigente do Banco do Brasil. E para minha felicidade, em 1999, com a participação do Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, nós ganhamos na final do Paraguai e sagramos campeão. Então, mais uma boa lembrança, né, do Força Luz, que está guardado lá no meu troféu lá. É isso aí. E eu, encerrando a minha parte, eu só quero agradecer
vou encerrar. Não, mas a gente vai encerrar agora. Eu só quero. A gente ainda quer que vocês falem mais uma coisa antes de encerrar. Por isso que eu tô... É o seguinte, assim, ó, a gente já vai encaminhando para os finalmente aqui. Mas antes a gente gostaria de ouvir de cada um de vocês. Por que vocês acham que é importante, ou se não acham que é importante, mas manter a memória do Força e Luz? E por que é importante trazer essa história para a população? Olha, eu vou ser bem sincero. O Brasil, ele não está muito acostumado em cultuar pessoas, coisas que passou. Porque a história do Força e Luz, entende, vocês reavivaram. Porque o Força e Luz, na realidade, estava morto. Ninguém sabia. E nós mesmos que participávamos naquela época, que hoje nós temos essa lembrança, tudo, vocês reavivaram. Porque em mim estava morto. Eu ainda, que a gente reúne aquele pessoal nas terça-feira, na associação nossa lá, que reúne, mas reúne de uma reunião entre funcionários, entre colegas, entre amigos, e não Força Luz. Não se fala lá em Força Luz. Quer dizer, que Força Luz, para mim, vocês reavivaram hoje. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu particularmente, o Força Luz, eu só lembro do Força Luz, eu vou dizer uma coisa, ali tem uma praça, no campo ali, no cantinho, na entrada, ali tinha uma praça. Quando eu era diretor de patrimônio, aquela praça, eu pedi para a Boiunga Dias, uma empresa de engenharia na época, que era uma das maiores empresas, eu falei com o Dr. Magna, o engenheiro Magna, Hernani Magna, que foi professor nosso e do Rubem no Paraná, entende que ele tratava dos projetos na CE e tudo, eles fizeram tudo para nós. E aquele pinheiro que está ali, eu plantei. Eu plantei aquele pinheiro que está lá. Então isso tudo, eu lembro do Força Luz, mas eu só lembro quando eu passo na frente. Fora daqui, Força Luz para mim não existe. Morreu. E vocês estão de parabéns, que vocês reavivaram a Força Luz. Para mim, foi muito intenso, porque eu vivi, Força e Luz eu vivi de 81 a 2006, aquela transição, Força e Luz, CE, Força e Luz. Então, para mim, eu sou muito saudosista, sou mesmo. E eu, a todo momento, podem até não acreditar, mas a todo momento, assim, me vem à mente, não a imagem do Força e Luz, mas a imagem daquele lugar onde a gente jogava bola, a gente se encontrava, fazia o nosso mocotó lá dentro, fazia as festas. Eu fiz o casamento da minha filha lá no Força e Luz, em 1979, fiz o casamento da minha filha lá no Força e Luz. Quer dizer, para mim é um momento, eu sou saudosista, eu sinto saudade do povo. Tanto é que eu fui voto vencido, não deveria não ser mesmo, que eram mais de 400 associados assinando pelo sim, e uns 4, 5 ou 6 assinando pelo não. É muito fácil tu ter 400 a 4, né? O bom seria que fosse 251 a 250, né? Aí era melhor aí. Mas eu sinto saudade do Força e Luz. Eu acho que a memória tem que manter a memória, assim como mantém a memória de... Volta e meia a gente fala aí, Nacional, né? Alguns times do interior que não existem mais, o meu 14 de julho de Livramento, né? Que é um time que foi descendo, hoje está na 3ª divisão, mas está, né? Então é assim, né, gente? Tem que manter, eu acho que a história do futebol é muito bonita, o brasileiro gosta de futebol. E os funcionários da CE, o time dos funcionários da CE sempre foi o Força e Luz. E dentro do Força e Luz tinha o departamento, que era da década lá, de 60 até o final, foi o seu Múcio Torres. O Múcio Torres, ele foi diretor de patrimônio, nasceu de quantas diretorias do Força e Luz?
E ele não deixava cair a peteca, ele brigava para fazer as coisas, ele fazia, ele gastava dinheiro. O pessoal, o Barbosa reclamava dele, o moço vive gastando dinheiro, mas gastava, mas para manter o patrimônio dele. Então eu sou saudosista, eu tenho saudade, pode não ter, mas eu tenho saudade. Aí eu acho que tem que manter viva essa chama. E eu acho que tem que ir adiante esse estudo, como vocês disseram, tem mais coisas para estudar, tem outras coisas para olhar, para pesquisar, né? O próprio Berg apareceu aqui com alguma coisa, tem gente que tem mais coisa para trazer também, né? Então, junto aqui, junto ali, vai aumentar a pesquisa. Parabéns, hein? Muito meus parabéns a vocês, eu acho que vocês estão de alma lavada, apesar de a gente não ter conseguido trazer muita gente aí, mas é um arranque assim, né? Então, muitos parabéns. Quando eu estava narrando que teve um evento do Sul-Americano lá na BB, eu esqueci. Não tem um amigo meu que diz que velho esquece tudo, né? Nós esquecemos, eu esqueci, que naquela época também, já que teve aquele evento sul-americano, naquela época nós fizemos surgir ali no Força Luz um dos maiores árbitros do Rio Grande do Sul, que foi o Caciba. O Caciba foi um dos que apitou o sul-americano. É meu amigo particular, gosto muito dele. E agora, olhando aqui, me lembrei que de fato foi ali que o Caciba começou, estava na federação, estava iniciando, e dali ele se tornou um grande árbitro aqui no Rio Grande do Sul. Agora, também concordo com o Nunes aqui, que eu também sou muito saudosista e chorão. Eu evito de passar no campo de Força Luz, que toda vez que eu passo lá, a chorar, começa a correr lá. E me lembro, não é só do time, de jogar bola, mas dos grandes amigos que a gente teve lá, que já não estão mais aí até com a gente. Pô, o Força Luz era tudo ali pra gente. Era esporte, era família, era amizade. Pô, que coisa boa. Às vezes a gente batia uma boca lá, coisa, num jogo, mas no outro dia já estava conversando de novo, numa boa, né? Então, pá, graças ao Força Luz, até o meu médico aí me disse, agora quando eu tive o AVC, que graças a eu praticar esporte, que eu não fiquei com sequelas. Isso aí eu devo também ao Força Luz. A minha família também, aos amigos, as amizades que eu tenho lá. É como o Jorge falou aí, terça-feira para mim é um dia obrigatório. Eu não marco médico, não marco nada. Terça-feira é dia de estar lá, ouvindo as broncas do Nunes, dos dois aqui, para fazer o almoço. Eu vou lá só para comer, né? Antes que o Nunes diga isso, eu vou dizer. Mas não tem coisa melhor, viu? A amizade, ainda mais o Capo, o Nunes, foram meus colegas de Parobé, a gente se conheceu de calça curta. Né? Então, pô, eu tenho que parabenizar vocês e dizer, leve adiante isso aí. Vocês não sabem o que é esse trabalho de vocês. Esse aí não tem nota para dar. É maravilhoso esse trabalho. Eu acho que vocês têm que levar adiante. E quanto a vocês, jovens, que se interessaram por uma dádiva para mim, aqui dentro do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, onde eu convivi e vivi um pouco como atleta do Força Luz, e depois usando toda essa estrutura que foi feita por esses homens que foram presidentes lá, mais o bem lembrado Jorge Delfino, que me deram essa oportunidade de ter um lugar onde sábado eu ia para lá cedo, me encontrar com aquela turma, praticar o esporte que eu sempre mais gostei e vivenciar isso aí, inclusive com a minha família, meus filhos pequenos que me acompanhavam, minha esposa, quando era feita aquelas festas dos times que a gente disputava o campeonato interno, lá dentro do Força Luz, campeonato da CE, e eu era jogador do Bolha. E me lembro de uma ocasião que, naquela goleira da entrada lá do portão, eu tinha dado um pênalti feito sobre o meu amigo aqui, o Rubens, e ele pegou a bola para chutar, e eu não sei quem foi lá, eu me lembro que era o capitão naquela época, e disse assim, deixa o Berg chutar o pênalti. Aí ele se emburrou, isso aqui era atacado para mais ou menos, era um verdadeiro Jota Bronquinha.
Ele dava bronca com nós, dava bronca com o juiz, dava bronca com os adversários, era com todo mundo, né? Sempre bronqueando. E com nós, assim, dentro do campo. Né? E aí, ele se preparou todo no jeitão dele, assim. E aí ele disse, não, deixa pro pênalti chutar. Né? E eu fui chutar o pênalti e chutei na trave. Não fiz gol. Esse cara aqui queria morrer. Queria morrer. O que ele me disse para todo mundo. E depois no vestiário, era só ele que falava. Ninguém conseguia falar. Né? Então, essa história aí. E eu tenho que parabenizar vocês, e me ponho à disposição também, eu vou deixar meu telefone para vocês, o que eu puder. Ontem, porque eu fiquei assim bem aborrecido, quando eu soube, porque eu não tenho ido lá nessa turma de terça-feira, faz horas que eu desapareci, eu ia mais, era quando era no Força Luz. Sim, quando era no Força Luz eu ia, e agora eu não tenho, mas prometo que eu vou começar de novo, vou para lá encher os tubos desses caras, e eles me encheram também, mano. E... então eu quero parabenizar vocês sobre isso aí e dizer que quando eu recebi, ontem, eu recebi um e-mail do colega nosso, o João Cortiel, e ele se comunica muito por e-mail comigo a respeito dessa decisão lá da dinâmica, né? Então ele manda seguido para mim sobre os processos, coisa toda, né? E aí quando eu soube, eu disse para minha mulher, amanhã eu tenho que ir lá no Força Luz, né? Vai ser... Eu já tinha vindo aí ver Procurei lá para ver se me achava. Me achei um cara bem parecido. Na época eu jogava lá, né? Mas não estava ali meu nome, estava o nome de um outro. Não sei. É um retrato muito antigo. Né? Mas eu vi no segundo andar. Até deixei meu nome no livro lá. E agradeço a vocês por essa vontade de mostrar uma história de Porto Alegre. Força Luz é uma história muito forte. Uma história muito querida. Tá? Obrigado por tudo isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos os convidados aqui, o Antônio, o Jorge, o Rubem e o Berger. Então a gente agradece a presença de vocês, agradece a presença de todos que estão aqui prestigiando o nosso evento. E com certeza a gente vai estudar mais, vai escrever mais e vai fazer mais eventos, porque apesar do nosso trabalho aqui ter sido o trabalho que a gente fez na faculdade, a gente quer prolongar isso aí, fazer até um livro de memórias do Força Luz, as entrevistas de vocês, né, que a gente vai fazer história oral, e fazer quantos eventos a gente puder fazer para divulgar essa história, a gente vai fazer, seja onde for, seja aqui, seja em outro lugar, a gente vai fazer, e contando com a presença de vocês. De onde que surgiu essa ideia? Foi na faculdade. Na faculdade, vocês fazem faculdade? A gente é formado em História, né? Porque a gente estava na faculdade, a gente... Muito interessante. E como veio essa história? A gente estava pesquisando sobre a relação entre as greves operárias e a popularização do futebol no início do século XX. E como chegaram no Força Luz? Aí a gente começou a ver que tinha um sindicato Força Luz. Aí a gente foi atrás do Força Luz como clube de futebol. A gente entrou em contato com o Porto Real, né? Ele deu contato com daí ele deu contato do Rubem, né? A partir daí a gente foi... Aí depois a gente foi lá terça-feira. Não. E só o último comentário que eu vou fazer, né? Que vocês deram parabéns para nós, mas quem merece parabéns são vocês. Né? Mesmo com pouco público aqui presente, vocês se entusiasmaram, participaram, né? Contribuíram bastante. Então quem merece mesmo parabéns é vocês. E o evento aí aconteceu dentro das condições, né, existentes, né, dentro da possibilidade. Daí, quem sabe, vai fazer um documentário a partir usando essa fala aí, e a partir de então a gente vai somando, né, e contribuindo e prestando mais trabalho. Então, a gente agradece.